jornalista que, mesmo sabendo que o Lula faz várias cagadas, resolve ficar com ele até o fim. Até quando é possível a gente vê uma das maiores atrocidades já feitas na história até hoje pelo próprio presidente da República. Mas para algumas pessoas, nem tudo é tão grave assim, ou pelo menos elas não entendem a gravidade da situação. Dá uma micro olhada para vocês entenderem do que aconteceu. Daniela Lima, tá, galera? Vocês já sabem quem é essa humilde pessoa, né, gente? Ela passa um pano pro Lula mais uma vez, e é um pano muito, mas muito bem passado. Dá uma olhada para vocês terem uma noção da gravidade da situação no qual ela passou esse pano. Perdão, já são 4 milhões, 4% dos habitantes. São 20 milhões de habitantes no país inteiro, 800 mil venezuelanos. É muita gente, tá? Então, perguntam, né, para ela, o seu partido defende o regime de Maduro, e foi o que o PT fez. A senhora quer trazer o autoritarismo, a fome e a miséria, e ela não consegue responder. Ela diz que está se fugindo do debate, que ela quer debater a cidade. No fim, o candidato da oposição diz, né, o seguinte, quer dizer, vocês falam de golpe, falam da ditadura de 64, mas lá não é uma ditadura. E a Maria do Rosário não responde, né, diz, olha, é inadmissível ser tratada dessa forma. Não dá para ter dois pesos e duas medidas e está tendo um custo já mapeado pelo Planalto. A defesa que o PT fez da eleição, e eu estou usando aspas aqui de maneira irônica, porque não disputou, e não consegue comprovar nem quantos votos ele teve, nem quantos votos seu adversário teve. As contas, tanto do governo como da oposição, nesse momento, não podem ser comprovadas por ninguém. Não houve uma auditoria independente. Ainda assim, segundo aliados de Lula, sem comunicar ao presidente da República, com a posição do governo brasileiro, na ocasião, eu ainda estava de férias, eu vi uma aspa que o Celso Amorim havia dado, estando na Venezuela, ele disse, olha, sou amigo de César, mas sou mais amigo da verdade. E, neste momento, eu estou em busca da verdade. Ainda assim, o PT se apressou e, tarde da noite, soltou uma nota endossando e parabenizando Maduro por uma disputa que, até o momento, não dá nem para dizer que ele topou travar, porque não consegue comprovar quantos votos teve. A defesa do Maduro afeta Lula. Sim, quem diz, quem reconhece são os aliados dele, feito pelo PT, né? Deu um tiro no presidente, mas não só. Eu estava conversando com um aliado do Lula, ele disse, o governo está pagando um preço sim pelo que fez o PT, as pessoas não acreditam que o Lula não sabia, ele não sabia, ele não foi avisado. O staff que estava com ele foi quem mostrou para ele a nota publicada pelo PT, apoiando, de novo, a eleição, que o Maduro não consegue comprovar que venceu. E, em seguida, você tem um impacto maior ainda para os candidatos do partido. E aí, esse aliado do Lula até me citou um exemplo e falou, olha, eu quero a exemplo do que aconteceu com a Maria do Rosário ontem no debate. Eu não tinha visto. E eu pedi para o Guilherme Sete, meu editor aqui em São Paulo, dar uma olhada no que tinha acontecido, e eu vou relatar aqui para vocês exatamente como foi o debate. O candidato do Partido Novo pergunta para ela, né? Temos 37 mil venezuelanos no Rio Grande do Sul, são mais de 510 mil no Brasil e um novo fluxo migratório de refugiados venezuelanos. Vocês viram o que aconteceu, né? Passou um pouquinho de pano ali brabo pro Lula, onde a gente fala que nada acontece no PT sem que o Lula saiba. Como que o Lula não saberia que o próprio partido dele, no qual ele foi eleito, tinha publicado uma nota tão séria sobre um presidente da República de outro país, né, que tinha acabado de dar um golpe? Isso é tão estranho, não é mesmo? Porque normalmente quando você é presidente da República, ainda mais seu partido faz uma publicação, normalmente você é uma das primeiras pessoas a saber. Pois é, né? Incrível. Aí temos os comentários, né? Lula não sabia que o PT iria voltar a soltar notas sobre Maduro. Lula não sabia do Petrolão, Lula não sabia do Mensalão, Lula não sabia do Triplex, Lula não sabia do sítio. Lula não sabe quem é Rosemary. Pois é, as pessoas desceram várias críticas a essa fala que ela fez defendendo o governo petista.
E principalmente o Lula, né? Porque não tem lógica uma coisa dessa. Ou você é inocente e acredita que realmente o Lula não iria saber de uma coisa desse estado, ou então não sei o que explicar, mas a lógica praticamente não é essa. Sempre que quando acontece alguma coisa dentro do partido, o primeiro a saber é o presidente da República. Aliás, não tem como o Lula não saber. Bem, o que acontece, né? Vamos falar agora do PCC, tá? Para quem não sabe, o PCC, né, foi bloqueado aí 8 bilhões do PCC em São Paulo. Aí publicaram Major Meca, o nome do perfil. Se o dinheiro, alguém duvida que o PCC é uma máfia? Parabéns às polícias de São Paulo sob o comando do governador Tarcísio de Freitas, né? Secretário da Justiça Pública Guilherme Derich, Dr. Arthur Dian e Coronel Cássio, pelo brilhante trabalho. Vocês vão entender com o vídeo. E é claro, a capital paulista, São Paulo. Os nomes dos candidatos não foram revelados, porque, segundo a polícia, isso poderia atrapalhar o processo eleitoral. No entanto, caso sejam eleitos, esses investigados não poderão assumir os cargos. Então, aqui, antes de passar a palavra aos debatedores, parabéns ao doutor Arthur Dian, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, que foi do Garra, delegado operacional, que está fazendo um grande trabalho. Parabéns ao secretário Guilherme Derich, parabéns ao Coronel Castro, comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não temos outro caminho, é um caminho sem volta. Estrangular essa organização criminosa, o primeiro comando da capital. Uma nova operação da Polícia Civil de São Paulo bloqueou mais de 8 bilhões de reais do PCC e revelou um esquema ambicioso da facção. Este é o caminho, follow the money. Um dos principais alvos da ação, que ocorreu em 15 cidades, é um empresário de Mogi das Cruzes, empresário. Com ele foi descoberto um plano do PCC de tentativa de tomada do poder da cidade. De acordo com a polícia, o projeto conta, inclusive, com infiltração de agentes da facção nas eleições municipais, lançando diversos candidatos aos cargos em disputa. O plano de ter criminosos dentro das prefeituras e câmaras municipais também acontecem em outras cidades aqui do estado de São Paulo. Guarulhos, o segundo maior orçamento do estado de São Paulo. Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Sorocaba, Campinas e, é claro, a capital paulista, São Paulo. Os nomes dos candidatos não foram revelados, porque, segundo a polícia, isso poderia atrapalhar o processo eleitoral. No entanto, caso sejam eleitos, esses investigados não poderão assumir os cargos. Então, vocês viram, galera? É o seguinte, o que vocês acham? Para mim, o governador de São Paulo tá fazendo um dos melhores trabalhos até hoje. Vou te dizer, um dos melhores governadores que a gente pode dizer. Em seguida, eu classifico 3, na minha visão. Quero saber de vocês. Então já pode pôr nos comentários. Para mim, o Tarcísio tá em primeiro, segundo tá o Caiado e terceiro tá o Zema. Esses para mim são um dos melhores quando eu falo de assim, que eu vi mesmo que são bons governadores. Mas para você, o que você acha que é um governador bom? Quais são os melhores governadores? Põe aí, né? E assim, a polícia fazendo um ótimo trabalho lá em São Paulo com a questão aí do PCC, né? Vamos lá que vocês vão entender, porque a gente tem mais comparações. Pois é. Bem, o Brasil, ele pretende ingressar agora no projeto de cinturão e rota da China. Vocês vão entender também o que aconteceu. E ele espera realmente que o Brasil acelere aí a sua entrada por o cinturão e rota.
A questão do projeto do Cinturão em Rota é que é um projeto que tem trazido muita preocupação de vários países nos últimos anos. Isso por conta do que eles chamam ali de armadilhas de dívidas do Partido Comunista Chinês. Ou seja, esses empréstimos geralmente são feitos ali por países mais subdesenvolvidos, que têm algumas dificuldades financeiras. Então a China faz esses empréstimos e muitas vezes esses países não conseguem pagar esses empréstimos. Um caso muito conhecido é ali do porto de Hambantota, no Sri Lanka, onde o Partido Comunista Chinês fez este empréstimo ali para o Sri Lanka. O Sri Lanka não conseguiu pagar o empréstimo para a construção deste porto ali de Hambantota e teve que ceder este porto por mais de 99 anos para o Partido Comunista Chinês. Até interessante a gente relembrar mais de um estudo do laboratório de pesquisa AID-Data da conceituada faculdade William & Mary. E segundo eles, 1 em cada 3 projetos do Cinturão em Rota teve graves problemas de implementação, incluindo escândalos de corrupção e violações trabalhistas. Recentemente, outro ponto que tem sido trazido à tona é a questão da entrada do Brasil no projeto de infraestrutura chinês do Cinturão em Rota. Bem, vocês sabem, né? A matéria pôs o seguinte: no programa da China em Foco ontem, praticamente a jornalista Emanuele Houck falou sobre o interesse do governo chinês e o brasileiro para a entrada do Brasil no projeto de infraestrutura do Cinturão em Rota, um projeto bilionário de investimentos de regime chinês e tem gerado muita preocupação e possibilidade de endividamento, problemas implementados e escândalos de corrupção, violências trabalhistas. Ou seja, tudo que o governo PT prometeu que não iria se envolver. E, aliás, disse que repudia, no caso, como, por exemplo, a própria violação trabalhista, né? Vamos colocar o ponto principal, tá agora querendo realizar uma espécie de, vamos falar assim, uma espécie de plano com a China para conseguir colocar essa infraestrutura, ou seja, não pode ser tão lucrativo para o Brasil, tem chance do Brasil se endividar, e se o Brasil se endividar, e aí é mais uma para a conta do brasileiro, porque a situação dos brasileiros já não está tão boa quando a gente fala de endividamento entre as contas públicas, né? E, aliás, será que essa participação do Cinturão em Rota da China, vai ser uma coisa boa para o Brasil ou não? Ou será que é uma coisa apenas assim não tão necessária que eles continuam criando do mesmo jeito? O que você acha sobre isso? Eu, na minha visão, acho que o projeto, depois de tudo, escândalo, corrupção e direitos trabalhistas violados, a chance de dar certo, acho que é mínima. Mas outro tema surpreendente que a gente tem que lembrar que existe agora no Brasil é que Lula viu, depois da cagada que ele fez com a Venezuela de apoiar um ditador, ele viu que o sistema não ia colar muito para ele de continuar indo seguindo as ditaduras. E para tentar dar aí uma mesclada na situação, ele fez o quê? Expulsou agora o próprio embaixador da Nicarágua. Ou seja, não foi pelo motivo da Venezuela, mas a gente pode dizer que, assim, um distanciamento épico depois disso do governo Lula com aí as próprias ditaduras. O Metrópolis colocou o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fúvia Patrícia Castro Matos, em resposta aí à ação do presidente da Nicarágua, no caso Daniel Ortega. Nessa quarta-feira, o governo da Nicarágua determinou a expulsão do embaixador brasileiro Bento de Souza Brasil Dias da Costa no país. A decisão foi tomada diante da ausência de representação brasileiros em envolvimentos comemorativos de 45 anos da Resolução Sandinista. Segundo a empresa local, a gente pode dizer a recusa desagradou, no caso, o presidente do país. A embaixadora assumiu a embaixada em maio desse ano, após aí o governo brasileiro condenar, conceder, no caso aí, agremente aí a diplomata. O gesto significou uma autorização para assumir essa função. É impressão minha, ou quando a época, se fosse em qualquer outro momento que a Nicarágua tivesse feito isso, o governo Lula, eu acho que ele ficaria calado em silêncio e não expulsaria o embaixador da Nicarágua. Mas depois do que aconteceu com Nicolás Maduro, na minha visão, foi um motivo grande para que o Lula começasse a ter uma distância boa dos ditadores. Como
como ele tá fazendo agora, né? Ou seja, tentando pular fora de países como a Nicarágua, pulando fora de países como a Venezuela, ou pelo menos não pulando fora nesse sentido, mas fingindo que tá ali entre um muro. Pois é. E no caso do Nicolás Maduro, Lula não largou o osso. Mas com outras ditaduras, a gente já tá vendo que o distanciamento foi maior, como no caso da Nicarágua, não é mesmo? Mas ditadura anda com ditadura, e outra coisa que a ditadura tem normalmente muito costume de fazer é colocar esposas em cargos políticos, ou pelo menos usar elas de representantes, não é mesmo? Mas vamos dizer um pouquinho sobre o caos que rolou no Brasil, só relembrando para vocês. Bem, a Janja, ela viajou para as Olimpíadas para representar o Lula como chefe de Estado, uma coisa que não existe, pelo menos na Constituição não, né? Mas, além de ter viajado representando um cargo que no caso nem é dela, ela ainda gastou aí, né, 83,6 mil em passagens para a Janja nas Olimpíadas. Pois é, galera, que isso, né? É uma passagem caríssima, paga com o governo federal pelo governo do povo, ou seja, gente, a gente tá bancando todos esses luxos. Incrível, né? Como a gente consegue ser bobo quando olha uma coisa dessa. É uma coisa que, assim, qual a necessidade disso? Não era para ter gastado, nem era chefe de Estado. É uma coisa que a gente fala que só acontece no governo do PT. E como se já não bastasse ser ruim por completo isso que a gente tá vendo, e as galeras que estavam lá, né, no caso, os próprios atletas das Olimpíadas, eles não conseguiram, né, ficar por fora dos impostos. Pois é, agora vão ter que pagar impostos sobre a medalha. E no caso, a Rebeca Andrade, por exemplo, uma que recebeu aí a medalha de ouro, vai ter que pagar, no caso, 227 mil a receita. Muita grana, ou seja, às vezes é melhor você nem ter ganhado essas Olimpíadas depois de pagar um imposto altíssimo desse, não é mesmo? E o que acontece? Eu tô uma dúvida aqui. Se não pagar o imposto, eles arrancam a medalha? Como é que fica o sistema? Eu não parei para pensar nisso. Alguém sabe aí me dizer o que acontece se eles não pagar o imposto com a medalha? Vai pro governo ou vai ficar com eles? O que vai ser essa medalha? Alguém me pode explicar aí? Alguém que seja atleta, sei lá. Explica aí nos comentários se você souber o que vai acontecer com essa medalha, que eu tô curiosa. Mas a Carla Zambelli, ela publicou, né, e colocou: não é justo que os nossos atletas, muitas vezes saídos de situação de extrema dificuldade, continuem a ter altos percentuais dos ganhos de suas conquistas sugados pelo Estado para serem direcionados a coisas descabíveis como uma viagem, né, para a mulher do Lula. Pois é. E nesse sentido, apoia a urgência do PL 3029 de 2024 do meu querido amigo deputado, que isenta o imposto de renda dos valores recebidos por atletas brasileiros, medalhistas e olímpicas e títulos de premiações pagos com o Comitê Olímpico Brasileiro e pelo governo federal em qualquer um de seus órgãos. Pois é, a Carla Zambelli, ela falou sobre um projeto que acaba isentando, né, sobre esse imposto para os atletas, das suas conquistas, das suas medalhas, e para que esse ganho que vai ser feito para os atletas, né, não vá para o governo federal e não seja gasto com viagem. Mas o que vocês acharam aí desses comentários da Carla Zambelli? Pois é, põe nos comentários e a gente volta amanhã com vocês, com mais conteúdos e mais informações. Um beijo e até lá!